mesa farta de um almoço em família ou gostoso café com leite e pão com manteiga de todo santo dia é um perigo para milhares de brasileiros. A alergia alimentar obriga muita gente a mudar o cardápio para não sofrer de coceiras, diarreias e falta de ar. As alergias mais comuns são a do leite, trigo, ovo e soja, principalmente para as crianças. Os frutos do mar também são proibidos para muita gente. E os casos de alergia a frutas e ao glúten aumentaram nos últimos anos. Como é a rotina de quem deseja e não pode comer determinado alimento? O que os pais sofrem para adaptar refeições e evitar que as crianças caiam em tentação? Veja agora no Espaço Aberto Saúde de hoje. Nada de bolos, salgadinhos, pizza, chocolate e cachorro-quente. Essa parece ser a lembrança mais chata entre os alérgicos. Uma festa sem graça. Pode comer o bolo, não pode comer os salgadinhos, coxinha, quibe, todo croquete, aqueles salgadinhos deliciosos que todas as crianças deliram. Não pode. Quando chama em festa de aniversário, não pode ir. Sim, tipo óleo e bolo, assim, eu não gosto muito de ir por causa disso, sabe? Bolo, biscoito, bolacha. Brigadeiro não pode. Brigadeiro não pode comer. Beijinho também não. Ficou como? Todo pipocado. Mãe de alérgico, Cláudia descobriu um jeitinho. Explica pra gente o kit festa, né? Já que ele não pode comer nada na festa, o que você leva? Eu levo algumas coisas que eu sei que pra ele, se vier uma coisa salgada e ele sentir vontade de alguma coisa salgada, ele vai perguntar, eu posso? Um cachorro quente. Em geral, o pão do cachorro quente tem leite. Aí eu levo uma bisnaguinha que não tem leite. Tem bisnaguinhas que tem umas que não tem. Eu levo a que não tem, é a que eu compro. Aí, na hora do doce, eu levo uma barra de alfarroba, que é uma barra que parece chocolate, mas que não é chocolate. Aí, na hora que vem docinho, bolo, etc., tem bolo feito em casa, tem milhões de receitas de bolo, na internet, inclusive, tem muitas. A clássica receita de laranja, esse aqui é um de maçã com laranja. O Gabriel tem 3 anos e ele tem o tipo mais comum de alergia em criança, que é a alergia à lactose. Desde pequenininho ele aprendeu a se proteger, olha só. Gabriel, o que você não pode tomar? Leite de vaca. É? Se você tomar, o que você sente? Doente. Ele vomita, ele fica com as bochechas bem vermelhas e se ele toma mais um pouco, ele começa a tossir, fica com bastante catarro, o nariz escorrendo. E aí, mesmo quando ele para de tomar, ele fica ainda mais uma semana, assim, com os mesmos sintomas. Como é que você descobriu que ele tinha alergia? Até 1 ano, ele mamou no peito. Aí, depois, ele começou a ter muita tosse de noite, ele vomitava muito quando entrou o leite em pó. A gente fez um teste, a médica dele é uma médica homeopata, e a gente fez um teste de tirar 1 semana. E aquilo foi diminuindo. Aí eu dava leite de soja. Ivan apresentou sintomas antes mesmo de largar o peito da mãe. E como eu tinha que amamentar ele bastante porque ele é desnutrido, aí eu comecei a tomar leite para juntar o meu mais, né? Só que começou a dar reação nele. Ele ficava com a boca vermelha e embaixo do pescoço. Aí foi quando eu comecei a trazer ele nos médicos para descobrir o que era, se era o leite, né, que fazia mal. Aí me disseram que não era, que podia ser sarna, alguma coisa assim. Aí passava o remédio para sarna, não resolvia, piorava a situação. Aí foram fazer uma bateria de exame e foi que descobriram que ele era alérgico a tudo. A leite, a soja, a corante, ovo. Então você teve que mudar a sua alimentação também? Eu tive que mudar a minha alimentação para poder amamentar ele. Nós temos que orientar muito para que essas fontes de carboidratos sejam substituição dos alimentos potencialmente alergênicos, dos alimentos suspeitos. Então essa mãe prossegue no aleitamento materno, a criança recebe o peito com restrição para a mãe. No caso dos bebês que não mamam mais, que não estão em aleitamento materno, nós fazemos então uma dieta de restrição do leite de vaca e derivados. Isso é importante, não é só o leite, os derivados também. A criança que tem alergia ao ovo, o que ela não pode comer? Ela não pode comer ovo, ela não pode comer maionese, ela não pode comer preparações com ovo, principalmente o bolo, que nós temos alternativas, inclusive, para a mãe preparar bolo com linhaça, com outras coisas que dão a mesma consistência de um ovo.
Se é o ovo que tem que ser retirado da dieta, é mais tranquilo. Ele não faz muita falta na nutrição das crianças. Mas se a alergia é a trigo, a história é diferente. Nesse momento, nós temos que orientar muito para que essas fontes de carboidratos sejam substituídas por outras seguras. Então, exemplo, substituir por batata, arroz, amido de milho, amido de batata, para que essa criança que necessita muito de carboidrato como fonte energética e para o crescimento, não fique com algum grau de comprometimento nutricional, o que não é infrequente. A gente recebe com bastante frequência crianças desnutridas ou com comprometimento do crescimento em altura por restrição de dieta, sem uma orientação apropriada. Cláudia já adotou um novo cardápio para garantir o cálcio do Gabriel. Não foi simples. Eu fui pesquisar o que era de legume, de fruta que tem mais cálcio. Eu descobri um cereal que existe no mercado, que tem adição de cálcio, enfim, que ele come. Mas basicamente é de fruta, de legume, de folhas verdes. E como tudo que é proibido, lá vem a tentação. Não, nem escondido da mãe? De jeito nenhum. Teve uma vez que eu fiz um chocolate pro irmão, né, que não tem problema nenhum. Aí ele foi lá, mergulhou os dedinhos e chupou. Aí ele começou inchando. Quando eu cheguei no pronto-socorro, a médica falou, por 5 minutos ele não morreu. Eu já estava com 4. Você lembra disso? 4. Eu não. Que bom, né? De vez em quando escapa alguma coisa e ele come. Ele vai na casa de um amigo, tem uma bolacha, ele vai comer e aí às vezes ele volta assim, com alguns sintomas. Mesmo com tanto cuidado, as mães ainda caem em armadilhas. Quem diria que pode ter leite nos embutidos? Acho que foi salaminho. E eu descobri algum embutido desse que eu descobri que tem leite. Eu não sabia. Não sei se é salaminho ou mortadela, um deles tem leite. Mas não são todas as marcas, são só algumas. Só que você compra no varejo, então você compra em padaria. Então vem... Já está fatiado, embalado, separado. Não tem os ingredientes. A criança que nasce alérgica, ela vai ficar a vida inteira alérgica ou ela pode se curar? Então, no caso da alergia alimentar, o que nós temos observado é que essas crianças melhoram. Então, os bebês, quando eles começam no primeiro ano de vida com alergia, há tendência de uma melhora e de a gente até conseguir que ele volte a consumir o alimento depois de 1, 2 anos. Daí tem uma variação, depende da criança, depende o tipo de manifestação alérgica. São mudanças imunológicas que fazem com que isso aconteça. O Ivan ele foi adquirindo tolerância com o passar dos anos a alguns alimentos que puderam ser liberados. Foi o caso do trigo, da soja. Isso acontece nas crianças, então na evolução da alergia alimentar, com o passar da evolução e da melhora do sistema imunológico, que passa a responder de uma maneira menos agressiva a esses alérgenos. O que ele não podia antes que agora ele não podia peixe, carne vermelha, ele não podia salsicha, mortandela. Cachorro quente não podia comer. Olha que tristeza. Agora já pode comer cachorro quente? Melhorou a vida, né? Na situação do Ivan, a alergia ao leite é raro que ela persista além dos 3 anos de idade. Ela pode persistir, como no caso dele persistiu. Com a Aline também foi assim. Ela já tem 11 anos e a alergia resiste. Para esses casos, a medicina oferece uma alternativa. Aqui é a sala de sensibilização do Hospital das Clínicas. Os alérgicos vêm aqui e são aos poucos expostos a substâncias que causam alergia para poder desenvolver tolerância. A doutora Ariana é quem coordena o trabalho aqui. Doutora Ariana, como é que funciona esse tratamento? O tratamento consiste em reensinar o organismo a tolerar aquele alimento que antes causava uma reação alérgica grave. A gente, depois de fazer um teste, onde a gente estabelece a dose de diluição que vai ser necessária para começar, o paciente vem uma vez por semana e permanece durante todo o dia recebendo as doses de hora em hora. A gente vê os 2 casos que a gente tem aqui, da Aline e do Pedro, eles têm alergia a leite, né? Então é colocado um leite bem aguado, depois vai mudando, como é que funciona? Isso, então no teste a gente estabelece qual é a dose, qual é a diluição que a gente vai começar o tratamento. A Aline, por exemplo, começou com uma diluição muito grande, porque em todas as diluições no teste cutâneo ela continuava tendo teste positivo. É praticamente uma água, de tão diluído que fica. E aí bem devagarzinho a gente vai aumentando. É importante falar que isso não pode ser feito em
casa, porque não é só uma diluição simples, tem toda uma forma de fazer, um jeito de fazer, algumas medicações que a gente usa durante o tratamento para assegurar que o paciente fique em segurança. Hoje foi a primeira vez que a Aline bebeu leite puro de vaca. Eu senti primeiro ansiedade, assim, né? Só que agora tô calma, alegre, né? É a primeira vez que eu experimento o gosto do leite, né? E o que você achou do gosto do leite? Ah, mais ou menos, assim. Como é que você acha que vai ser sua vida depois que passar a alergia? Ah, eu acho que vai ser bem melhor, assim. Tipo, ir na padaria, falar, eu quero isso, comer um monte de coisa. E para quais alimentos que funcionam? Nós fazemos, depois que termina o tratamento, para manter a tolerância, o paciente tem que continuar ingerindo o alimento diariamente. Por isso, não dá para fazer para alimentos que a gente não come todo dia. Então, os alimentos que nós temos feito são leite, ovo, trigo e soja, que são os alimentos mais comuns também de causarem alergia. Então, pode ser feito em criança e adultos, né? Tanto em criança quanto em adultos. O Pedro, antes de começar o tratamento, até o toque da mão, se a gente tocasse no queijo ou comesse algum alimento com queijo, encostasse nele para dar um beijo, ele já fazia o processo alérgico na hora. O que aconteceu? Ele faz urticária, né? E se não entrar com medicação, ele faz edema de glote. Mas ele nunca teve, né? A gente sempre está muito atento a tudo isso. E aí, Pedro, como é que está indo o tratamento? Tá bom. Você sente alguma coisa? Não. Depois que você não tiver mais alergia, você vai comer o quê? Tudo. Começando por? Sorvete. E depois pizza. Tratamentos como o dispor o alérgico a doses do alimento que causa alergia atende a alguns casos. A maioria mesmo leva uma vida restrita na hora das refeições. No próximo bloco, você vai saber como a alergia alimentar se manifesta. Até já!